Bom dia, terceirão. Então, vou fazer os dois últimos capítulos da apostila, tá? É União Europeia e Américas, tá? São muitos detalhes, mas eu vou tentar colocar em tópicos para vocês, tá? O penúltimo capítulo aí sobre a União Europeia, o que é a União Europeia? É um bloco econômico, é o principal bloco econômico do planeta, ele é o exemplo de bloco econômico a ser seguido. Por quê? Tem um parlamento único, tem um parlamento europeu com deputados portugueses, espanhóis, alemães, italianos, e discutem as principais decisões do bloco. Por quê? A Europa sempre foi os países, né? Na Europa sempre existiram os países que dominaram o mundo. Porém, com o advento dos Estados Unidos como principal potência, houve e os países emergentes, né, os sul-americanos, alguns desenvolvidos, uma maior participação do restante no mundo no lucro mundial. Isso diminuiu a hegemonia europeia e causou o quê? Que a Europa buscasse se fortalecer de alguma maneira. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava extremamente destruída. Então, o que aconteceu foi que criaram esse bloco europeu da União Europeia para unir todos os países europeus e fortalecer o mercado comum. Então tem um parlamento único, tá? Tem um conselho único, a moeda é a única, que é o euro. Tem um banco europeu que decide algumas questões e o Tratado de Maastricht. O que é isso? A partir de 1992, o euro foi estabelecido como moeda única, então é um grande passo na União Europeia e é instituído adesão e colaboração maior entre os países. Então a União Europeia é o nosso modelo, tá bom? E o último capítulo aí de vocês fala sobre as Américas, muitas coisas sobre as Américas. Então vamos lá. Do ponto de vista geográfico, a América é dividida em América do Norte, Central e Sul. Do ponto de vista histórico e cultural, ela é dividida em América anglo-saxônica, tá? Que são Estados Unidos e Canadá, os países desenvolvidos, e a América Latina, que é do México para baixo. Então nós temos uma divisão aí. A América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Tem uma divisão, uma pegadinha aqui, tá bom? A América Central também tem uma divisão geográfica. A parte continental é aquela que liga os continentes, óbvio, né? Você pode sair a pé da Colômbia aqui e chegar no México, passando pela América Central. Só que você também tem a parte insular. O que é a parte insular? Os arquipélagos, o conjunto de ilhas. Aliás, os principais países da América Central estão em ilhas, né? Cuba, República Dominicana, Jamaica. Então nós temos aqui esse conjunto de ilhas, tá bom? Que é chamado de América Insular. Tá. Sobre as bacias, as Américas, como é um continente, vamos tentar analisar. Como é um continente menor em longitude, se comparado com a Ásia Ásia, Europa e África, ela é menor, ela é mais fina, né? Dizemos assim, fina. Os oceanos Atlântico e Pacífico são mais próximos entre si. E isso causa o quê? A afluência ou o surgimento de vários rios. Então as Américas têm bacias hidrográficas importantes para o planeta. Por quê? No cenário atual geopolítico, água é um dos produtos mais valiosos, será o produto do futuro. Por quê? Com a água você produz alimentos, você precisa de muitos litros de água para produzir os alimentos. E os alimentos, obviamente, têm importância no cenário internacional. E as Américas vivem, a economia das Américas, dos sul-americanos, tirando o Brasil, Argentina, México, Chile e Estados Unidos e Canadá, todos os outros vivem de exportação. Produzem um produto só, café, banana, cacau, e vendem para o resto do planeta. Vivem basicamente dessa exportação de gêneros agrícolas. Por quê? Porque tem abundância em rios e tem abundância em bacias hidrográficas. Isso facilita essa produção agrícola, tá bom? Quais as principais bacias hidrográficas das Américas? Você tem vamos começar pela América do Sul, bacia do Orinoco, que vai pegar a Venezuela, tá bom? E vai afluir, vai chegar até
a bacia amazônica. Então você tem a bacia do Orinoco, próxima à Venezuela. Você tem a bacia amazônica, que é a maior de todas. E a bacia platina, que é a junção de 3 bacias, do rio Uruguai, do rio Paraguai, tá bom? E do rio Paraná, que vai alimentar toda a América do Sul. Essas são as 3 principais bacias da América do Sul. Lá na América do Norte você também tem bacias importantes, principalmente a bacia do rio Hudson, a bacia do Mississippi, que abastece toda a região americana. Óbvio que a América Central não tem bacias hidrográficas importantes, porque ela é tão fininha que não tem regiões que sejam irrigadas. É o próprio litoral, o próprio oceano que vai alimentar essas regiões, tá bom? E para terminar, vamos fazer um breve histórico sobre os países, tá? Então, Estados Unidos, todo mundo sabe, é a principal potência do planeta, assume o poder após as 2 guerras mundiais. Por quê? A Europa inteira estava destruída e os Estados Unidos se torna o país mais intacto e inteiro da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética, né? Com a Guerra Fria, a União Soviética some. Então, por eliminação, os Estados Unidos se transformam na principal potência do planeta. O Canadá é uma economia auxiliar aos Estados Unidos, oferece mão de obra qualificada, e o México é uma economia que fornece mão de obra barata e mercado consumidor para os produtos americanos. Descendo um pouco, nós temos a situação de Cuba, que é o único país socialista das Américas, tá? E os outros países a gente já viu nos blocos econômicos. Então, deu um panorama do penúltimo e último capítulo. As perguntas façam lá no plantão de dúvidas, tá bom?